E aí galera, aqui é o Barba e eu venho trazer uma atualização urgente. Vocês viram a fala do Trump diretamente pro Lula hoje lá na ONU? Dá uma olhadinha, pessoal. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And then I'm saying, can you believe I'm going to be saying this in just 2 minutes? But we actually agreed that we would meet next week. We didn't have much time to talk, like about 20 seconds. They were in retrospect, I'm glad I waited because this thing didn't work out too well. But we did talk. We had a good talk, and we agreed to meet next week, if that's of interest. But he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. When I don't like them, I don't like them. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. E aí, pessoal, o que vocês acharam? O pessoal tá fazendo piada, falando que daqui a pouco ele tá igual o Obama, né? Lembra? Não, galera, agora falando sério, o que vocês acharam disso, pessoal? A gente sabe, né, que o Trump é conhecido por não ser muito confiável, né? Essa aproximação, para mim, é um indício, um indicativo de que o tarifaço está indo muito pior para os Estados Unidos do que para o Brasil. Como eu já demonstrei aqui, a inflação nos Estados Unidos subiu enquanto as exportações no Brasil aumentaram. Então o impacto econômico no Brasil acabou que não foi tão ruim quanto se imaginava. Porém, contudo, todavia, por conseguinte, também sabemos que o Trump costuma fazer rituais de humilhação com presidentes estrangeiros lá na Casa Branca. Já fez isso com o presidente da África do Sul, vamos lembrar disso. Já fez isso com o primeiro-ministro da Alemanha. Já fez isso com o Zelensky, acho que foi o primeiro episódio que deixou todo mundo assustado. Já fez isso com vários, inclusive aliados dele, né? Primeiro-ministro do Canadá, inclusive, né, fez aquela foto clássica, né, mostrando a humilhação ali dos líderes europeus, todos sentadinhos, e ele ali como o líder do império, né? Então, assim, a gente sabe que talvez seja uma armadilha. O que vocês acham, pessoal? Vocês acham que é uma tentativa genuína de voltar a ter relações positivas com o Brasil? Ou tem por aí uma estratégia de tentar fazer um desse tipo de rituais? Qual a opinião de vocês sobre isso, pessoal? Deixa aí nos comentários. Eu agora vocês com um comentário de um dos jornalistas mais importantes do Brasil, que é o Jamil Chad, correspondente no estrangeiro há muitos e muitos anos, e que fez um comentário para o ICR muito ponderado, muito interessante, que eu acho que vai contribuir para essa reflexão. Não foi por acaso. Isso foi algo organizado, esse encontro que pareceu momentâneo e ali no improviso, não teve nenhum improviso em nada disso. Para vocês terem uma ideia, na segunda-feira à noite, embaixadores brasileiros já receberam um alerta, um aviso, basicamente, do setor privado brasileiro de que Donald Trump iria fazer esse gesto. Iria fazer algum gesto de aproximação. Ninguém sabia exatamente o que seria esse gesto. Ou seja, segunda-feira à noite, mais de 12 horas antes, basicamente, desse encontro. Como é que isso foi construído? Foi construído justamente numa negociação que envolveu, sim, obviamente, interlocutores do governo, mas, acima de tudo, o setor privado brasileiro e americano, com uma condição. E aí todos estavam de acordo com essa condição. Não haverá discussão, conversa, papo, negociação, absolutamente nada sobre anistia, sobre STF, nada disso poderia entrar na discussão. Quando isso basicamente foi acertado, olha, não há espaço, esse é um non-starter, como eles chamam, ou seja, não é um ponto de partida,
ficou estabelecido então que sim, o setor privado poderia convencer a Casa Branca a convencer o presidente americano a fazer algum tipo de gesto. Esse gesto, então, organizado, coreografado, eu diria, foi justamente para abrir, então, uma nova etapa de um diálogo. Muito bem, até aí você pode até entender. E aí tem todos os temas, inclusive, que poderão entrar nesse diálogo. Houve uma espécie de acordo. Quais temas podem entrar, quais temas não podem entrar. Devia um deles que pode entrar, terras raras, ou seja, o acesso dos americanos às terras raras no Brasil, algo ultra estratégico para os americanos por muitos motivos, inclusive pela concorrência com a China. Muito bem, tem essa parte comercial toda estabelecida, tem toda essa preparação feita para que então o presidente Lula, que foi avisado sim antes de tudo isso acontecer, que Donald Trump faria basicamente esse gesto. Agora, dito isso, vamos lembrar quem é Donald Trump. Vamos lembrar de que forma Donald Trump atua. E vamos lembrar que é sempre ele que precisa dar as cartas para que algo, supostamente, na visão dele, tenha algum espaço para prosperar. Então, muita cautela em achar que isso é algo positivo para o Brasil. Por enquanto, é só um gesto. Por enquanto, é só uma manobra, eu diria, de alguém que é conhecido por chantagear, assediar, mentir. Ontem ele mentiu durante 1 hora inteira, no púlpito, basicamente, mais importante da diplomacia internacional. Então, não é o momento de comemorar absolutamente nada. É uma nova história, é um novo momento, basicamente, dessa história, mas sem qualquer tipo de ilusão de que isso, então, signifique uma nova relação, etc. Não. Agora, também, uma outra, por que essa história é tão complexa e por que ela é tão importante? Porque ela tem, obviamente, muitos interesses sendo jogados ao mesmo tempo. Qual é a outra parte dessa história? A enorme frustração, obviamente, do lado bolsonarista. Porque, obviamente, foi aberto, sim, um canal de comunicação que não foi feito nem por Eduardo Bolsonaro e nem por Paulo Figueiredo, e sim pelo setor privado brasileiro e americano. Isso, obviamente, deixou eles absolutamente desesperados. Uma fonte, um empresário daqueles gigantescos que a gente conhece no Brasil hoje, me disse ontem, depois de contar basicamente como foi essa negociação e tal, ele disse o seguinte: eu não queria estar na pele de Eduardo Bolsonaro neste momento. Ou seja, o próprio setor privado brasileiro, sabendo que, óbvio, passou por cima do bolsonarismo para conseguir ganhos econômicos. Ninguém aqui está falando em democracia, ninguém aqui está falando em nenhum aspecto de, não, é extrema-direita moderada americana. Não é nada disso. São vários interesses sendo jogados ao mesmo tempo. Por isso, não é o momento de comemorar absolutamente nada. Isso é um momento estratégico. O governo brasileiro vai ter que ser extremamente cauteloso nessa reunião. Não por acaso essa reunião vai acontecer de forma virtual e não no Salão Oval para evitar uma emboscada, como Donald Trump já fez com Zelensky, como ele já fez com Ramaphosa, como ele já fez com outros líderes, inclusive europeus. Ou seja, não há espaço para confiar em alguém como Donald Trump. Isso fica muito claro. Então, a partir de agora, é uma etapa nova. O governo brasileiro já prepara, inclusive, uma lista de itens que poderão ser tratados bilateralmente. Claro, nenhum deles anistia, nem STF, nem democracia brasileira, nem eleição, nada disso está em jogo. Mas, claro, com muita cautela. E aí, galera, o que vocês acharam do comentário do Jamil Chad? Vocês acham que é uma armadilha ou vocês acham que não é uma armadilha, que é uma demonstração de que o tarifaço realmente vai mal e que ele está voltando atrás? Afinal, desde o início, desde o anúncio do tarifaço, já saíram da lista vários produtos, já voltou atrás mais de uma vez, voltou atrás e retirou tarifa de produtos brasileiros. A gente sabe que o preço da carne vem subindo muito nos Estados Unidos e tudo isso influencia na popularidade do Trump. Qual a opinião de vocês sobre isso? É uma arapuca ou não é? Deixa aí nos comentários, pessoal, e valeu!